Se você assistiu à Fórmula 1 nos últimos muitos anos, fatalmente já deparou-se com algum acionamento do safety car ou carro de segurança. Um veículo com pinta de carro de rua, afinal de contas é mesmo, que anda à frente dos carros de Fórmula 1 que seguem atrás em fila indiana razoavelmente ordenada, ainda que fazendo aquele estranho ritual de zigue-zague. É hoje em dia algo bastante comum. Se os meus dados aqui não estão errados, entre 2019 e 2023, 5 temporadas, 102 acionamentos. Mas houve uma época em que eles nem apareciam e em outras não eram nem supercarros. Teve até Renault Clio e Tempra fazendo as vezes de carro de segurança. Então, é claro, é do safety car que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá. Vendo os carros de segurança atuando hoje em dia, belas máquinas, sempre de prontidão e sabendo exatamente o que fazer, ou quase sempre, vale a pena perguntar como que isso começou, como eram esses carros antes. O que parece algo simples, teve uma estreia complicada na Fórmula 1. Em 1973, seu aparecimento foi motivado pela necessidade de atender a acidentes na pista, como o de Roger Williamson em Zandvoort naquele mesmo ano, considerado por muitos um dos momentos mais trágicos e tristes, desesperadores mesmo, da história de toda a Fórmula 1. É importante então darmos um pouco de contexto. Não havia na época GPS nem sensores nos carros, e no olho a direção de prova tentava enxergar onde estavam cada um dos competidores, o que necessariamente dependia de condições visuais favoráveis, climáticas e um ponto de observação que permitisse isso. Mas evidentemente isso era complicado. Algumas torres de controle nem torres eram. Alguns circuitos, como Mônaco no meio de uma cidade ou Nürburgring no meio de uma floresta, não permitiam esse acompanhamento curva a curva. E para piorar tudo, a direção de prova estava longe de ser profissional. Na maioria das vezes, inclusive, a FIA tinha seus delegados que ditavam as normas, mas elas eram cumpridas por uma galera local, próxima ao automóvel clube que estivesse organizando o Grande Prêmio. Nem sempre, quer dizer, quase nunca a gente treinada que acabava fazendo das suas bobagens. Preciso, inclusive, já me pediram várias vezes, fazer um vídeo sobre o trabalho dos Marshals. Farei. Os carros, evidentemente, eram bem menos seguros, inclusive já fiz um vídeo sobre a evolução da segurança na Fórmula 1, vale se dar uma olhada. As pistas também eram precárias, enfim, tudo beirava o improviso. E numa época em que muitos acidentes aconteciam, muitos deles também fatais, era imperiosa a necessidade de uma maneira de intervir nas corridas e facilitar os resgates. Depois da tragédia de Williamson, então, que eu já mencionei, em Zandvoort, no Canadá, resolveram fazer um experimento. O modelo escolhido, um Porsche 914, conhecido por muitos como o Porsche VW. Aqui, uma bonus track. O 914 é um modelo desenvolvido em conjunto entre a Porsche e a Volkswagen. E a ideia era uma plataforma só que atendesse as duas marcas. Um carro top com pinta de esportivo para Volkswagen, um carro esportivo mais de entrada, mais barato, portanto, para Porsche. Tudo num projeto só. Por isso, para muitos, o 914 é o chamado Porsche VW. Eu já vi 3 de perto e eles são lindos. Um no Museu da Porsche, um numa concessionária da Stuttgart aqui em São Paulo e o outro no Instagram dos nossos parceiros, o Acervo. Nessa primeira ocasião em que houve esse acionamento e lá estava o 914 para atender, a razão foi um acidente entre François Sever e George Scheckter. Scheckter, inclusive, que substituiria Sever, que perderia a vida no final daquele ano. O objetivo já era o mesmo de hoje: agrupar os carros e reduzir a velocidade com que eles percorriam o circuito enquanto a bagunça era limpa. Os destroços eram recolhidos e as barreiras, se preciso, recolocadas em posição. No entanto, acabou não dando certo e o pelotão foi artificialmente separado no lugar errado. Isso porque o safety car não colheu o carro que deveria, não entrou na frente do líder e uma grande bagunça então aconteceu. As comunicações, lembre-se, eram precárias, não tinha rádio para falar com os pilotos. Ah, mas existiu rádio nos aviões, etc. Sim, nos aviões, etc., mas não em carros de corrida. Quando a prova foi reiniciada, parecia aquela história do Galvão Bueno. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde corre, ninguém sabe para onde vai. Como resultado, a corrida terminou de forma
forma bastante desorganizada e várias equipes protestaram contra o resultado. Portanto, não apenas em 2021 o safety car quebrou completamente a sequência da corrida. Com isso, ele acabou desaparecendo entre 73 e 1993, 20 anos depois. Quer dizer, sim e não. Eu explico. Não havia um protocolo para o seu acionamento, mas em algumas provas apareceu sim o safety car. Mas não para ordenar o pelotão, não para reduzir velocidade, nem nada. No Grande Prêmio de Mônaco de 1976 apareceu um 911 Turbo. Em 81, 82 e 83, o Automóvel Clube do Principado recebeu das mãos da Lamborghini seu modelo de então, Countach, em algo que foi mais uma jogada de marketing da Lamborghini para aparecer para os endinheirados que assistem a corrida por lá, do que efetivamente para ter um safety car. Mas enfim, eles andaram na pista, temos fotos. E desfilar então pelo circuito, eles desfilaram. Em 1993, então, com a popularidade da Indy em alta, Bernie Ecclestone olhou por cima do muro do vizinho e pegou duas particularidades da categoria de monoposto americana para trazer para a Fórmula 1. Em 93 veio o safety car, em 94 veio o reabastecimento. Inicialmente a Fórmula 1 não teve nenhum envolvimento com o modelo que seria usado, nem quem pilotaria os carros, deixando isso a cargo das organizações locais do Grande Prêmio. O que significava que país a país esses acordos eram resolvidos com um fabricante de lá que tivesse a fim de patrocinar a corrida. Isso levou evidentemente a algumas escolhas curiosas, a começar pelo seu primeiro acionamento. Não o primeiro da história, mas o primeiro nessa era, vamos chamar, moderna. Aqui no Grande Prêmio do Brasil em 1993, porque foi um Fiat Tempra 16 válvulas que ficou eternizado com a famosa cena de Senna lá de fora da janela, acenando para a galera depois de vencer a corrida em São Paulo. Antes disso acontecer, o carro liderou o pelotão por diversas voltas quando uma tromba d'água caiu em cima do circuito. E há relatos não confirmados de que Damon Hill ficou perplexo de ver que estava seguindo com um carro de Fórmula 1 um Tempra. Há de se destacar que a maior parte, se não todos esses carros desse começo do safety car na Fórmula 1 eram exatamente os mesmos modelos de rua, apenas adesivados. Naquele mesmo ano de 93, um Escort Cosworth 2.0 apareceria no Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone. E em 1994, nós vimos no Grande Prêmio do Pacífico, segunda prova da temporada, um Porsche 911. Esse Porsche, inclusive, liderou os carros na volta de apresentação. E há quem diga que largadas ruins, como a de Senna e o acidente de Mika Häkkinen que o acertou por trás, poderiam ter a ver com falta de temperatura nos pneus, justamente por um ritmo abaixo imposto por um safety car. Na etapa seguinte, no fatídico Grande Prêmio de Imola, novamente um safety car liderou o pelotão, depois do acidente de Pedro Lamy e J.J. Lehto na largada. Na ocasião, um Vauxhall Cavalier, que aqui no Brasil era exatamente o mesmo modelo da geração 1 do Vectra. Novamente aqui, muita gente acredita que uma das causas contribuintes, igual na aviação, do acidente de Senna poderia ter a ver com uma baixa temperatura dos pneus, justamente causada por 5 voltas atrás de um safety car muito lento. Naquele período de corrida neutralizada, são várias as cenas de Senna emparelhando com o carro, querendo que ele fosse mais depressa. Ainda apareceriam nesses primeiros anos um Honda Prelude, um Porsche 993 GT2 e uma Lamborghini Diablo nesses anos de 94 e 95. Mas talvez a aparição mais bizonha ou, sei lá, inusitada de um safety car tenha sido justamente um Renault Clio no Grande Prêmio da Argentina. Era um modelo 2.0 16 válvulas que foi chamado de Clio Williams e depois dessa aparição, inclusive, esgotou nas concessionárias. E nesse período, muitas lições foram aprendidas. A primeira delas, era necessário um carro de alto desempenho que desse conta de liderar o pelotão sem prejudicar com baixa velocidade o aquecimento dos pneus e o arrefecimento e refrigeração dos carros. Mais que desempenho, falávamos aqui de segurança. A segunda lição, era importante ter ao comando do safety car um piloto com P maiúsculo. Mas Rodrigo, eu já ouvi dizer que o Guinho, o Zezinho, o Luizinho e fulano de tal já foram pilotos do safety car. Estou usando esses nomes aqui para não citar o nome de ninguém. Eles não eram bons pilotos?
Sim, com certeza. Mas no caso era importante ter um piloto recém-saído da ativa que sempre andasse com aquele safety car em cada um dos circuitos, tendo intimidade com a máquina, com a pista e com a função. Se você não sabe, o piloto do safety car e também do medical car ao longo do final de semana dá várias voltas, calibrando seus pontos de frenagem, pontos de aceleração e o que esperar daquele carro naquele ano. Tudo mirando num desempenho satisfatório na hora que for necessário. Em 1997, então, a FIA faz uma parceria com a Mercedes, que dali para frente seria fornecedora até a era moderna de safety car. Sim, eu sei, hoje em dia ela não é a única, mas desde então ela é fornecedora. O primeiro modelo usado, uma C36 AMG, um sedã de 3,6 litros tunado pela AMG, que era então uma preparadora e depois foi assumida pela Mercedes. Tinha 270 cavalos e capacidade de alcançar 169 milhas por hora, 270 km por hora. Em 97, 98 e 99 foi a CLK 55 que fez as vezes então de carro de segurança. 5,4 litros V8 e 342 cavalos. Esse carro teve um reinado razoavelmente tranquilo, mas foi muito usado no Grande Prêmio do Brasil de 2003, aquele do nosso episódio de corridas malucas da Fórmula 1. Mas e os carros são mexidos? Sim. Há alterações de motor buscando o máximo de desempenho, nada muito bizarro, mas sempre levando em consideração que esses carros miram em conforto, economia e, sendo esportivos também, desempenho. Então sempre é possível, com remapeamentozinho de chip, troca de filtro, etc., dar um up. A suspensão frequentemente é recalibrada e freios melhores e mais eficientes, adaptados para a tarefa tão demandante, são instalados. Também há melhorias em termos de resfriamento e arrefecimento e, claro, sensores e equipamentos de sinalização, além de rádio e monitoramento em tempo real de GPS, são colocados. Hoje em dia, os modelos utilizados são Mercedes AMG GT-R ou Aston Martin Vantage. Os dois com quase 600 cavalos de potência e os dois, não importa o modelo que seja, pilotados pela mesma pessoa, Bernard Maylander. Ele ocupa essa função desde 2000 e, portanto, está há quase um quarto de século, ou já deu um quarto de século, no comando do safety car. Ele tem passagens com resultados por categorias como FIA GT, Porsche Cup e a DTM, a estoque alemã, e correu também as 24 horas de Nürburgring e as 24 horas de Le Mans. Em diversas entrevistas que deu por aí, ele já explicou: nas curvas e nas frenagens eu sempre ando no limite do carro. Apenas nas retas que eu chego a 250 e não excedo. Depois dos modelos que eu comentei, foram utilizados ainda a SL55 entre 2000 e 2001, a SL63 AMG, minha favorita, e os já mencionados AMG GT-R e Aston Martin Vantage. Hoje em dia o safety car é acionado com frequência e a sua intervenção faz parte do cômputo de estratégia das equipes. Há pistas como, por exemplo, Baku, Interlagos, etc., em que o safety car é um dado da natureza. É quase certeza que ele vai acontecer. Então sempre quando uma equipe está levando em conta a estratégia, ela pondera: a gente tem que estar preparado para a ocorrência de um safety car em tal e tal momento, e o que a gente vai fazer se acontecer antes ou depois de um pit stop nosso. Você tem um safety car favorito? Eu tenho. Aquela SL63 AMG de 2008, 2009, para mim, era o máximo. Comente o seu aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal, que é essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem conteúdo a toda hora. Estão passando aqui embaixo os arrobas, os links estão lá embaixo na descrição. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que cada um deles vai ao ar, temos aqui embaixo também grupos de WhatsApp e de Telegram, onde você entra e passa a receber um push no instante em que eu publico cada um dos nossos vídeos, e estamos passando da média de 90 por mês, todo mês. Beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço.